Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje o nosso contexto bíblico vem nos apresentar a vinda de Cristo. E como nós sabemos muito bem, todos nós também temos aí a nossa herança do passado das pessoas que fizeram parte da nossa vida. E muitas vezes as pessoas que fizeram parte do nosso passado, que são os nossos avós, tataravós, bisavós e assim por diante, são pessoas que têm o seu contexto de vida voltado ou direcionado a algum posicionamento. E muitas vezes nós acabamos herdando esses posicionamentos que as pessoas acabam optando viver na sua vida. Essas heranças que nós herdamos são exatamente pelo aprendizado que nós temos com as pessoas que nós vivemos. Um exemplo muito fácil para a gente compreender isso são pelos nossos pais. Muitas vezes nós somos muito parecidos e somos reflexo daquilo que os nossos pais foram. Claro que toda regra tem sua exceção. Não quer dizer que todas as pessoas são assim, mas boa parte das pessoas se direcionam a ensinar e a preparar seus filhos a viver em sociedade de forma muito parecida com os seus pais. Vou dar um exemplo para que você possa compreender. Às vezes os pais educam seus filhos de forma a manterem-se retos nos caminhos de Deus, a irem na igreja, a poderem comungar, a poderem fazer a catequese e assim por diante. E quando nós passamos a adentrar na sociedade, a nos tornarmos adultos e termos a nossa própria família, nós passamos a nos direcionar muito parecido. Nós passamos a pegar nossos filhos e a levar para a igreja, a levar na catequese, a ensinar a palavra de Deus, ou seja, nós damos a eles uma herança, a herança das nossas culturas, do nosso conhecimento e do nosso aprendizado, com os nossos passados. E por isso, hoje, o que nós ensinamos aos nossos filhos, aquilo que nós somos para a nossa sociedade, poderá muito bem refletir nas próximas gerações. Por isso, Jesus veio de uma geração onde havia uma promessa de que passaria por 14 gerações. E todas as 14 gerações, elas seriam responsáveis para trazer essa herança do nascimento do Salvador, da vinda de Cristo. E quando nós pegamos esse contexto e pegamos as pessoas que participaram dessa geração de Cristo, nós encontramos pessoas que foram importantíssimas. Ou seja, pessoas que deram exemplo, foram exemplo e prepararam os caminhos daqueles que iriam cuidar e criar Jesus Cristo. Jesus precisaria de receber dessa geração um casal que pelo menos tivesse ali o contexto direcionado à fé ao Deus Pai Todo-Poderoso. E por isso, a palavra de Deus de hoje vem nos ensinar algo muito importante que é: prepare a sua vida, prepare os seus caminhos, viva aquilo que Deus deseja para você. Dê uma observada no seu passado, faça uma reflexão das heranças que você carrega no seu passado e, se necessário, faça algumas mudanças. Muitas vezes nós carregamos heranças de coisas do nosso passado que não são boas. Exemplos, nós temos uma infinidade deles. Podemos citar, às vezes, casais que, às vezes, são promíscuos demais em relação à fidelidade. Às vezes a pessoa é casada, existe um casal, e às vezes o marido é muito infiel à esposa e o filho acaba crescendo, assistindo aquilo, vivendo no meio daquilo tudo e acaba colhendo aquela herança para a sua vida. E acaba sendo, depois que assume a responsabilidade na sociedade, assume esse papel de ser tão irresponsável às vezes com o seu parceiro, a sua companheira, pelo fato da infidelidade. Heranças do nosso passado que irão refletir nos nossos filhos e assim por diante, trazendo uma carga negativa muito ruim. Às vezes é importante nós termos esse conhecimento para nos ajudar. Às vezes carregamos traumas na nossa vida que acabam sendo herança até para os nossos filhos. Quantas pessoas aí que na sua infância colheram frutos muito ruins de coisas perversas que os seres humanos fizeram com eles. E às vezes são pessoas que estão dentro de casa. São os pais que fazem, os irmãos que fazem, parentes como os avós. Pessoas que deveriam ser exemplo, dar amor,
e acabam destruindo a herança que aquela pessoa poderia passar para frente como uma herança boa. E essa pessoa acaba criando traumas na sua vida e, ao invés de passar boas heranças, às vezes se hiberna, fica neutro, prefere não passar nada pelo medo do ser humano. E nós precisamos de ter esse cuidado. Se nós vamos ensinar os nossos filhos, ensinar nossos amigos, ensinar as pessoas que nos rodeiam, que seja para que elas tenham heranças boas para repassarem para os seus amigos, para os seus filhos, para os seus familiares. A nossa palavra de hoje vem nos mostrar exatamente isso. Se você está aqui tendo a oportunidade de ser herança dos seus atos e suas ações e seus comportamentos, que tenha ações e atos que possam levar para as próximas gerações algo bom, não algo ruim, algo que faça você ser digno de ser olhado por Deus como um exemplo e não como pessoa que destruiu uma sociedade, destruiu famílias e não foi exemplo de pessoa. No mais, esse foi o nosso comentário, foi a nossa reflexão do vídeo de hoje, e nós não teremos o comentário do vídeo de amanhã, de hoje, né, em função desse deslocamento que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos começando a juntar a mobília da nossa casa, estamos preparando tudo aqui para fazer essa mudança. Então esse vídeo está sendo feito um dia antes desse acontecimento, então nós já estamos programando para o dia anterior essa mudança. Então a gente pede perdão a vocês aí. Só um dia que nós ficaremos sem o vídeo aí do comentário. Se for necessário postergar isso, nós estaremos avisando a cada um de vocês aí. E no mais, que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Felizmente deu para a gente fazer aqui hoje os comentários do vídeo. A gente acabou não fazendo ainda a mudança, então vamos passar para os comentários do vídeo de ontem. O primeiro comentário que nós temos aqui é da Miriam Martins, a minha mãe, que nos mandou: Amém, Deus seja louvado em nome de Jesus. Boa tarde, missionário Wagner. Deus que abençoe a todos os irmãos do canal. Amém, que assim seja, que Deus olhe por cada um de nós, que olhe pela minha mãe, que olhe por minha família e olhe por todas as famílias desse nosso Brasil e pela família de todos os nossos amigos que acompanham o nosso canal. Um abraço à minha mãe, que Deus a abençoe. Eu a vi hoje, então minha mãe está muito bem, graças a Deus, com muita saúde, trabalhando, correndo atrás do seu dia a dia, né, das coisas do seu dia a dia, e está muito bem, graças a Deus. É muito bom a gente visitar os nossos familiares, os nossos pais, nossos irmãos e perceber que, graças a Deus, estão sob a proteção divina do nosso Deus Salvador. A Luzanira Maria nos mandou: boa tarde a todos, boa tarde, missionário, que tenhamos sempre em nosso coração essa certeza. Deus sempre cuida de tudo, rezar e esperar agir de Deus. Amém, que assim seja exatamente. A gente tem que orar, esperar o agir de Deus e ter paciência de que o tempo certo é o tempo do Senhor. Nós às vezes queremos as coisas no nosso tempo, e às vezes o nosso tempo não é o tempo correto. Às vezes não estamos preparados para receber as graças que tanto desejamos para a nossa vida. A Odete Sobral nos mandou: é feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. A palavra de Deus de ontem. Bom dia, missionário Wagner e irmão do canal. A paz de Cristo esteja com todos nós. Linda essa reflexão de hoje. Gratidão, missionário. Abençoada quarta-feira a todos. É claro que a gente sabe muito bem que hoje nós vivemos tempos em que a sociedade está mudando, se flexibilizando, direcionada exatamente ao pecado. Então, quando a gente vai falar sobre Deus, falar sobre Jesus Cristo, falar sobre a palavra, a gente percebe que as pessoas ficam escandalizadas. Elas não acreditam mais no amor, não acreditam nem mesmo no próximo, nem no seu irmão, naquele que ele pode ver e pode confiar. Por isso, hoje as relações estão sendo criadas de forma a manter um afastamento de uma pessoa com a outra. Hoje até mesmo os casamentos a gente percebe isso. As pessoas cada dia mais têm medo de casar, às vezes em comunhão de bens, têm casado em separação de bens, porque tem medo de dividir aquilo que conquistou com o outro.
O egoísmo tem tomado parte do coração dos homens de tal forma que não confiam nem mesmo naqueles que eles decidem dividir a vida com essa pessoa. Preferem viver o egocentrismo, viverem sozinhas. Caso venham a sofrer as decepções da vida, que não tenham perdas materiais. E a gente sabe muito bem que as perdas acontecem. Se não é material, é espiritual. Então tenhamos cuidado muito com os nossos comportamentos. Às vezes precisamos de abrir mão de certas coisas para poder ganharmos o reino dos céus. Um grande abraço a Odete Sobral, que Deus a abençoe. A Astéria Maria nos mandou: olá, boa noite, missionário Wagner. Que Deus te ilumine sempre, amém. Eu, José Antelmo, esposo da Astéria Maria, mais uma reflexão belíssima. Hoje juntos vamos pedir nas nossas orações que o missionário Wagner consiga sua casa própria. Eu já paguei aluguel durante 15 anos. Não é legal? Muito boa noite, irmãos do canal. Hoje quero relembrar mais um pedido de oração pelos profissionais da saúde, higiene e limpeza que cuida da Covid-19. Adeus a todos. Um grande abraço. Muito obrigado pela preocupação, José Antelmo. Realmente a gente sabe que viver pagando aluguel não é fácil. É claro que eu já estou correndo atrás de ter o meu próprio imóvel, mas a gente está comprando aí uma casa, na verdade um apartamento. Ele tem que ser pago, como dizem, compra na planta, né? A gente compra na planta da casa, então a gente tem que aguardar com o tempo até ficar pronto. Só que esse intervalo de tempo tem que viver do aluguel ainda. Então, graças a Deus, Deus tem provido e tem dado para nós as graças que nós precisamos. É claro que é uma batalha difícil, a gente aperta de um lado, aperta do outro, mas a gente percebe que Deus sempre está no meio de nós, nos ajudando e colaborando para que esse processo das tranquilidades e da nossa paz interior venha a acontecer. E que Deus possa olhar exatamente para essa questão também da Covid-19. A gente está percebendo situações extremamente complicadas. O país está passando por uma situação bem difícil. A gente está percebendo até pessoas famosas que estão morrendo aí. Eu, desde a minha infância, eu tinha uma simpatia muito grande por uma banda que talvez vocês até conheçam, a banda Roupa Nova, e um dos vocalistas desta banda acabou falecendo por complicações direcionadas exatamente a essa doença. Então, a gente, não importa se é famoso, se tem dinheiro, se tem status, se a doença vem a nos abater, a nos acometer, nós estamos sujeitos exatamente a perder nossa vida carnal por causa dos males que o mundo tem nos proporcionado. Então, por isso, nós temos que preparar fortemente o nosso espírito, para caso nós percamos a nossa carne, não venhamos a perder também o nosso espírito e tenhamos a chance, assim, de viver no paraíso junto com Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo e Espírito Santo de Deus. A Edna Penha nos mandou: que a paz do Senhor esteja com todos nós. Oração por mim, pela minha filha Tatiana e minha família. Jesus amado, me livra dessa dor de coluna. Amém. Que possamos olhar aí pela Edna Penha, pela dor de coluna que ela está tendo. Possamos colocar em oração também a sua filha Tatiana e toda a sua família. Que Deus possa derramar graças, bênçãos e possa ajudar essa família que tem tanto buscado viver nos caminhos do Senhor. No mais, esses foram os nossos comentários do vídeo de ontem, e que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.